Muito bem, estamos de volta com o Jornal Imigrantes, 12 horas e 36 minutos. Uma excelente tarde para você. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Estamos recebendo mais uma vez, com muita satisfação, a psicóloga, a doutora Viviane Mota, que hoje vai falar sobre o luto. Doutora, boa tarde. Boa tarde, Elvis. Obrigada pelo convite mais uma vez. Bom, a perda de um ente querido, de um emprego ou até mesmo o fim de um relacionamento nos coloca diante de uma experiência do luto. Muita gente não sabe disso, mas passar pelo processo de luto requer tempo para a elaboração da perda, o que não deve ser apressado. Cada um de nós tem um tempo e para isso esse tempo deve ser respeitado. Não é isso mesmo, doutora? Eu queria que a senhora começasse a fala falando a respeito do que é o luto. Bom, o luto é uma perda significativa entre o elo de algo que a pessoa gosta, né, e do seu objeto, ou de um ente querido, ou de um relacionamento, né. É importante a gente marcar que essa perda ela é natural, né, ela faz parte do desenvolvimento humano e não necessariamente ela está ligada à perda de um ente querido, né? É a perda significativa de algo, pode ser de um relacionamento, de um emprego, né? Então ela está em todos os aspectos pessoais e profissionais da vida de uma pessoa. Então, pelo que eu entendi, se a pessoa terminou um relacionamento, aquele processo após o fim é um processo de luto. Sim, é importante que a pessoa ela passe por esse processo, né? A fase do luto, ela corresponde a 5 fases, que primeiro vem uma negação, depois o processo de raiva, a barganha, onde a pessoa começa a negociar com essa perda, né? O processo de depressão, onde a pessoa às vezes se encontra num estado mais melancólico e, enfim, a aceitação. São as 5 fases que correspondem ao luto. E é importante que a pessoa passe por esse processo de elaboração do luto. Agora, o que dificulta todo esse processo é que a própria sociedade quer que aquilo se cure rapidamente. Não, a vida precisa continuar, é assim mesmo, você vai superar. Mas não respeitam que existem essas fases. Sim, exatamente. Acontece pela falta de conhecimento mesmo, né? A sociedade ela cobra que tudo tem que voltar ao normal, que isso é coisa natural da vida, mas é importante que a pessoa ela passe por esse processo, porque se ela não passa ou ela fica presa em alguma dessas fases, o prejuízo emocional para a vida de uma pessoa é muito grande, né? Então é importante o apoio da família e respeitar que cada pessoa ela tem um tempo para estar passando por esse processo. Pois é, e qual a melhor forma de passar pelo processo de luto assim que nos deparamos com a perda de alguém ou de algo que seja importante, doutora? É se permitindo mesmo para passar por esse processo de aceitação do luto, né? Como eu falei, são caracterizados por umas 5 fases, né? A fase de negação, de raiva, de barganha, a depressão e até mesmo a própria aceitação. Então, é importante que a pessoa se permita a passar por esse processo, que é o que permite a elaboração e a ressignificação dessa perda, desse processo do luto. Pois é, quando o processo do luto pode se tornar um problema para a pessoa, como é que a pessoa consegue detectar isso? Quando a pessoa ela fica presa em alguma dessas fases, né? Quando ela não conclui, não chega ao processo de aceitação e de ressignificação dessa perda, né? Então, aí a gente tem um problema, porque é algo que já causa um sofrimento, uma dor e uma angústia para a pessoa. Então, quando isso começa a ficar aumentado, né, aumenta, e a pessoa ela não conclui esse processo de elaboração do luto, aí assim ele passa a virar um problema. Pode virar depressão, que pode trazer sérias consequências, então, pelo que nós percebemos. Né? Sim, exatamente. Se a pessoa ela já teve um quadro de depressivo, ela fica mais propícia para desenvolver essa situação, né? Desenvolver esse quadro depressivo. Então é importante elaborar, é importante que seja respeitado o tempo dessa pessoa, para que seja algo que a pessoa consiga elaborar, ressignificar essa perda, esse luto, né? Dar sentido, um novo sentido a isso. Agora, tem uma outra questão que eu acho até, na minha singela opinião, humilde opinião, que é muito importante, que é a participação da família. Como que a família pode ajudar nesse processo de elaboração do luto? É importante o apoio da família, dos amigos, né, nesse processo de aceitação, de elaboração do luto. E o apoio da família não necessariamente é acompanhado de uma palavra, mas o fato de estar presente, de respeitar que aquele é um momento de dor, de sofrimento para aquela pessoa, é aquele ombro amigo, né, acolhedor, que muitas das vezes a gente fala, mas é importante vivenciar. Então, é estar ao lado, é respeitar aquele momento de sofrimento e de elaboração da pessoa.
Bom, agora aquela parte que é a parte de recuperação, é a parte onde efetivamente a psicóloga entra, né? Quando que essa pessoa que passa por todo esse tormento deve procurar um psicólogo? Então, o processo de luto, né, é algo que todo mundo vai passar por algum momento na sua vida. Infelizmente. Infelizmente, faz parte do desenvolvimento humano. Né? E agora, quando a pessoa ela fica presa, né, em alguma dessas fases, e que esse sofrimento ele aumenta, a pessoa ela não consegue retomar as suas atividades, aí a gente pode sim indicar o caso de um psicólogo que vai estar acolhendo, respeitando o tempo dessa pessoa, ajudando ela no processo de ressignificação e de dar um novo sentido a essa perda, dar um lugar a essa perda. Então, é nesse ponto aí que o psicólogo se faz importante nesse processo. Agora, doutora, a dor da perda é muito difícil, é muito complicada, é uma situação tensa na vida de qualquer um. Agora, como voltar à rotina, como se restabelecer? Isso é possível? É possível, sim, e é possível e é o trabalho que nós buscamos fazer com essa pessoa que está passando por esse processo de luto, né? Então, quando a pessoa ela aceita, ela já começa a abrir a possibilidade de estar retomando a sua vida normal, a sua rotina, né? E isso se faz importante, né? E é importante a gente demarcar também que o fato de aceitar não quer dizer esquecer, né? Aceitar essa perda, esse processo do luto, é se permitir dar um significado ali a essa perda e possibilitar que a pessoa continue vivendo, né? É importante que aos poucos a pessoa possa estar retornando ao seu trabalho, não como fuga, mas como estar em movimento, né? Como a possibilidade de viver a sua vida de maneira normal novamente. A senhora falou nesse detalhe da fuga, então se a pessoa não se aceitar e procurar passatempos, isso aí pode correr o risco de voltar e sempre estar perturbando mentalmente a pessoa. Sim, é algo que pode acontecer por essa cobrança que às vezes a gente tem, não, de que a bola para frente, as coisas têm que voltar ao normal, a pessoa ela esquece e não passa por esse processo de luto, de elaboração. Então, por isso que é importante, porque aí a pessoa vivencia aquele processo e consegue retomar a sua vida, né? Senão, acaba atropelando e aí é algo que volta. E é importante a gente falar que o luto não é esquecer, né? Aquela saudade, o sentimento da perda, ele vai ficar, mas de maneira mais suavizada, de maneira que a pessoa possa retomar a sua vida novamente. Doutora, para finalizar a nossa conversa, eu queria que a senhora enfatizasse mais uma vez, porque muita gente não sabia essa questão do luto não se restringir somente à perda de uma pessoa. Eu, particularmente, achava que diz respeito somente ao falecimento de um ente querido. Então, tudo aquilo que você gosta, que tem um valor sentimental para você, que você perde, você está de luto. Se você está no emprego, gosta do emprego, perdeu o emprego, é luto. Se está num relacionamento, perdeu o relacionamento, é luto. E assim por diante. A pessoa ela vai passar por esse processo, porque é algo que é importante, é algo que é significativo para essa pessoa. Então, perder aquilo causa um sofrimento, causa uma dor, uma angústia, e esse é se permitir passar por esse processo de elaboração, por esse processo de luto. Se você está num trabalho que era algo que você tinha prazer, que você gostava, ou até mesmo num relacionamento, que tem uma história, que tem um sentimento, quando você termina, você passa por esse processo. Então, é importante a pessoa se permitir a passar respeitando o seu tempo de elaboração daquilo que você perdeu. Aí você consegue ressignificar e dar continuidade à vida. Tá certo. Eu tenho um amigo meu que ele terminou um relacionamento, ele não está no processo de luto ainda não, mas se ele entrar, eu vou pedir para procurar a senhora, tá bom? Tô ok. Vai ser um prazer ajudar. Doutora, muito obrigado pela sua participação, sempre muito esclarecedora aqui no Jornal Imigrantes, e eu queria que a senhora fizesse as suas considerações finais e convidasse o pessoal para curtir a página do Facebook. Tá bombando lá, né? Tá bombando. Eu agradeço mais uma vez o convite, né, por estar aqui participando. É sempre um prazer poder contribuir e esclarecer um pouco mais das dúvidas dos nossos telespectadores. E convido você que nos assiste para curtir a página psicóloga Viviane Mota e fique à vontade para dar sugestões, dicas e sempre poder contribuir aí. Inclusive sugestões para os próximos temas que podemos, né, debater futuramente aqui no Jornal Imigrantes. Sim, com certeza, será um prazer. Boa tarde, professora. Boa tarde. Vamos a um breve apoio cultural, daqui a pouco eu volto com mais notícias no Jornal Imigrantes.